Bom dia. A função seno, graficamente, tem a forma de um senoide. Construir um gráfico dessa função é tão fácil como qualquer outra. Depois de construído o gráfico, basicamente são 3 as atividades que aparecem sobre esse conteúdo. E para responder essas atividades, nós vamos precisar conhecer um pouco sobre a função. Basicamente, são 3 os elementos que a gente precisa ter conhecimento: o domínio da função, a sua imagem e o seu período. Essa função seno, ela é uma função do tipo y é igual a seno de x. Algumas atividades te fornecem um gráfico e pedem esses dados: quem é o domínio, quem é a imagem, quem é o período. Outras funções te dão a expressão na forma algébrica e fazem a mesma pergunta: qual é o domínio, qual é a imagem, qual é o período. E a terceira atividade seria te dar graficamente a função e pedir a sua expressão algébrica que a defina. Qualquer uma dessas perguntas você responde conhecendo uma lei que define todas elas, que nós vamos ver em seguida. A princípio, nós podemos responder olhando para esse gráfico que o domínio dessa função são todos os números reais. Salvo alguma observação, as funções são todas reais. Essa informação nunca muda. A imagem seria o quanto essa função oscila no eixo das ordenadas. Nós vimos que ela oscila de -1 até 1. Então, nesse intervalo, qualquer ponto sobre x tem uma imagem. Como essa função é limitada, o intervalo aqui é fechado e costumamos colocar do menor para o maior, de -1 até 1 positivo. Essa é a imagem. O período é o comprimento dessa onda desde um ponto qualquer até onde ele volta a repetir o mesmo movimento. Se tomarmos como base esse ponto, a onda começa a se repetir exatamente nesse ponto aqui. E o comprimento dessa função, o período dela, é 2π. É 2π. Se tivéssemos digamos, a sua expressão e não tivéssemos um gráfico para que a gente possa chegar a essa conclusão, nós vamos precisar de uma relação. Que seria essa: f de x é igual a mais b seno de cx mais d. Com essa definição, com essa lei de formação aqui, qualquer seno ou cosseno pode ser escrito. O que significa cada uma dessas letras?
Esse A é o termo que multiplica a função, como nesse caso especificamente eu não tenho nenhum número multiplicando a função. Nesse caso específico, o A seria 0. O A é aquele termo que soma a minha função. O B seria o termo que multiplica o seno. Como não tem ninguém multiplicando o seno, o meu B seria igual a 1. O C é aquele número que multiplica a variável do ângulo. Não tem nenhum número multiplicando o meu x. Nesse caso específico, o C é igual a 1. Com esses três valores, eu consigo definir a minha função. Vejamos. Quem é a minha imagem? A imagem é dada pela soma ou diferença de A e B. A mais B e A menos B. Nesse caso específico aqui, eu teria A mais B, eu teria 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. A menos B eu teria 0 menos 1. 0 menos 1 é menos 1. Então, a minha imagem seria 1 e menos 1. Colocamos sempre na ordem crescente. Ou seja, eu não preciso do gráfico para encontrar esses valores. O período é dado sempre por 2π, que é o período de uma função seno, dividido pelo módulo de C. Colocamos essas barras de módulo só para garantir que o valor do período seja um número positivo. Então o período seria 2π dividido por 1. O período é 2π. Então vejam, esses valores que você observa no gráfico e completa essas informações poderiam ser encontradas utilizando essa lei de formação aqui. Vejamos alguns exercícios sobre esse conteúdo. Digamos que eu tenha esses exercícios e queira determinar domínio, imagem e período. A primeira coisa que eu faria nessa situação seria encontrar os valores de A, B e C. Nessa função, especificamente, o A é aquele número que soma com a função. Como não tem nenhum número aqui somando a minha função, o A vale 0. O B seria aquele número que multiplica o meu seno ou cosseno. Lembrando que essa lei de formação pode ser utilizada com cosseno. O número que está multiplicando o seno é 3, então o B vale 3. O C é aquele termo que multiplica o ângulo. Quem multiplica o x, que é o meu ângulo. Nesse caso não tem ninguém multiplicando, o C vale 1. Eu começo com o domínio. É uma função real, então o domínio serão todos os reais. A imagem. A imagem eu vou tirar dessa relação soma e diferença entre A e B. Então a imagem será A mais B, onde A é 0 e B é 3. 0 mais 3. 0 mais 3 é 3. A menos B.
A é 0 e B é 3. 0 menos 3. 0 menos 3 é menos 3. Lembrando que a imagem é um intervalo fechado, porque é limitada, sempre do menor para o maior, ordem crescente. Então eu escrevo menos 3 e 3 é a minha resposta da imagem. O período é 2π dividido pelo módulo C, que é igual a 2π dividido pelo módulo de C, que vale 1. Portanto, o período é 2π. Eu tenho aqui a resposta de domínio, imagem, período, sem que precise desenhar o gráfico. Agora vamos pegar como exemplo a segunda função. Então, na segunda função, o A, que é aquele número que soma com a minha função, é 2. O B, que é aquele número que multiplica a minha função, é 3. E o C é aquele outro número que multiplica o ângulo, é 2 também. Vamos primeiro ao domínio. Como sempre, todos os reais. Este é o meu domínio. Imagem. Vem da soma e da diferença de A e B. Então você tem A somado com B. O A é 2 e o B é 3. Então é 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. E vem do A menos B também. O A é 2 e o B é 3. 2 menos 3, menos 1. Como devo colocar em ordem crescente, intervalo fechado, que vai de menos 1 até 5, é o meu conjunto imagem. Agora vejamos o período. O período é 2π dividido pelo módulo de C, que é 2π. O módulo do C, o C vale 2, dividido pelo módulo de 2. Posso cortar esse 2 com esse 2. O período é π. Vejamos como fica a terceira atividade. A terceira atividade, eu tenho o meu A. Quem é o A? É aquele número que soma com a função. Então é 5. Observem que ele colocou a soma no final para confundir. Poderia ser no final, poderia ser no início. Então o A vale 5. Ele é o número que está somando com a função, ou a função somando com ele. A ordem não vai importar. O B é o número que multiplica a minha função, menos 2. É um número negativo, menos 2. E o C é aquele número que multiplica o ângulo, 3x. O C vale 3. O domínio, como de praxe, todos os reais. O domínio não vai mudar, salvo algum detalhe, algum caso específico. Imagem. A imagem vai sair da soma e da diferença entre A e B. Se eu tiver A somado com B, o A é 5. O B é menos 2. Então eu tenho 5, jogo de sinais,
menos 2. Eu tenho 3. Também posso trabalhar com A menos B. Devo. O A é 5. O B é menos 2. Aqui faço o jogo de sinais. Fica 5 mais 2, que é 7. Claro que devo colocar em intervalo fechado, em ordem crescente, 3 e 7. E para finalizar o período, que é 2π dividido pelo módulo de C, que é 2π, C vale 3, fica 2π sobre 3. Agora que a gente viu como encontrar esses valores, nós vamos usar essa relação aqui para resolver esse próximo exercício. O exercício é esse. Esse gráfico é o gráfico de um senoide. E tem 2 pontos. E a pergunta é, qual é a distância entre esses 2 pontos? Eu tenho o gráfico, mas eu não tenho a função. Então a primeira coisa que eu vou precisar é descobrir qual é a minha função. E para isso eu vou usar aquela relação que acabamos de trabalhar. F de x é igual a mais B seno de Cx mais D. Essa é a minha relação. Antes de qualquer coisa, eu tenho que descobrir qual é a equação que responde por esse gráfico, para que eu possa encontrar as raízes e só então descobrir a distância entre elas. Muito bem. Então, seguindo aquela orientação, quem é A? A é aquele número que deve somar com a minha função. Vejamos então quanto vale cada um desses valores. O A, no gráfico, o A seria os limites da minha função. Vamos agora entender graficamente o que significa cada um desses valores, ABC. O A seria o eixo, esse ponto médio da minha curva. Esse ponto é o A. Eu preciso descobrir que valor esse ponto vale. Observe que ele é o ponto médio da curva. É onde a curva faz uma metade para cima, outra metade para baixo. Então, para me encontrar isso, eu tenho que somar essa distância que vai de menos 2 menos raiz de 3 até 2 menos raiz de 3 e dividir ao meio, dividir por 2. Já a distância que vai do ponto mais alto até A, esse é o B. Vamos primeiro encontrar o A. Para mim encontrar o A, eu devo pegar o ponto mais baixo, que é menos 2 menos raiz de 3, somar até o ponto mais alto, daqui até esse ponto mais alto, 2 menos raiz de 3 e dividir por 2. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando toda essa extensão que vai do ponto mais baixo até o ponto mais alto e divido por 2. Menos 2 com mais 2 desaparece, fica menos 2
raiz de 3 sobre 2. Portanto, o A vale, cancela esse 2 com esse 2, menos raiz de 3. Achei o A. Agora vamos atrás do B. O B é uma distância que separa o ponto mais alto, que é a amplitude, até o eixo. Esse aqui é o B. Então, o B eu posso pegar o ponto mais alto menos o ponto mais baixo e dividir por 2. Ou posso pegar só esse menos esse, fica mais fácil ainda. Eu pego 2 menos raiz de 3 menos o A, que é menos raiz de 3. E isso vai me dar 2 menos raiz de 3, jogo de sinal, menos com menos dá mais raiz de 3. Cancelo esse com esse, dá 2. Achei o B. Então o B é a amplitude, o A é o eixo. Se essa função tivesse um pouco mais para cima, esse A seria o próprio eixo X. Como ela está deslocada na vertical, caiu cá para baixo. E eu escrevo a função assim, ó, f de x é igual. O C é aquele número que dobra o meu período. Mas eu posso ver o seguinte, ó, graficamente, se eu considerar esse ponto a partida do meu gráfico, eu subo, desço, passo pelo meu eixo, vou lá embaixo, e quando eu chego aqui, eu tenho uma volta, que é o que? 2π. Então, na verdade, o meu C vale 1. Não foi alterado o período. Então eu tenho f de x é igual a no lugar de A eu coloco menos raiz de 3, mais B, no lugar de B eu coloco 2, seno de C, como o período não foi alterado, é x. O D é 0, também não foi deslocado na horizontal. E aqui eu tenho o gráfico, a função algébrica que representa o meu gráfico. Bom, agora, uma vez de posse da minha função, eu preciso achar as raízes. E eu encontro as raízes assim. Agora que temos a função, vamos encontrar as raízes. E as raízes nós encontramos igualando essa função a 0. Então nós temos f de x é igual a 0. F de x é menos raiz de 3 mais 2 seno de x igual a 0. 2 seno de x é igual a 0 mais raiz de 3 seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, qual ângulo vai ter um seno igual a raiz de 3 sobre 2? Aqui eu tenho um círculo trigonométrico. Eixo horizontal, x. Eixo vertical, y,
Vejamos. Raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60 graus. Então nós temos aqui um ângulo de 60 graus, ou π sobre 3. Π sobre 3. Mas nós sabemos que não é somente esse ângulo que vai ter o mesmo seno. Vamos colocar aqui o seno. O seno seria essa imagem bem aqui. Aqui seria o seno. Tem um outro ângulo também que tem o mesmo seno, que seria esse ângulo que dá π menos π sobre 3, que dá 2π sobre 3. O ângulo de 2π sobre 3. Como eu cheguei nessa conclusão? Meia volta é π. Meia volta menos esse ângulo, que é igual a isso aqui, dá 2π sobre 3. Ou então dividindo essa semicircunferência em 3 ângulos de 60. 60, 60, 60. 1π sobre 3, 2π sobre 3. Bom, é claro que não é somente esses dois ângulos. Cada vez que eu dou uma volta, eu tenho o mesmo seno. Então eu posso reescrever isso da seguinte forma. Eu escrevo assim: x é igual a π sobre 3 mais k vezes 2π. O que eu quero dizer com isso? Π sobre 3 mais uma volta é um novo ângulo com seno igual a raiz de 3 sobre 2. Mais uma volta, k volta. Aqui é o número de voltas. Eu posso dar infinitas voltas. E o segundo eu poderia também escrever assim. A mesma coisa acontece nesse ponto. 2π sobre 3 mais k vezes 2π. Um desses ângulos será P e o outro será Q. Vamos agora identificar cada um deles. Antes de identificar P e Q, vamos observar aqui o período. Observe que se eu começar nesse ponto e subir, quando eu voltar e chegar nesse ponto, eu dei meia volta. Π, 180 graus. Eu continuo descendo e ao chegar aqui completo uma volta, um período que é 2π, 360 graus. E aí eu continuo. Se eu chegar até aqui, eu tenho 3π. Então na verdade o ponto Q está além de 2π, é mais que 2π. E o ponto P, eu vou marcar aqui, o ponto Q é maior que 2π. E o ponto P, aqui seria π sobre 2, 90 graus, passa um pouquinho de 90 graus. Então ele é menor que π. Né? Bom, vamos continuar aqui. Já sei que P é menor que π, já sei que Q é maior que 2π. Continuando aqui, que mais eu poderia ter? Se eu vou dar mais de uma volta, então eu sei que eu vou dar mais de uma volta porque a minha função é até pouco mais de 2π, não chega a 3π. Então eu preciso dar mais uma volta. Aí eu tenho π sobre 3 mais uma volta que é 2π. Aqui eu tiro o mínimo, que vai dar π mais 6π, que dá 7π sobre 3.
É claro que nesse ponto aqui, nesse ângulo aqui, acontece a mesma coisa. Aqui é 60 graus. Ou seja, o seno de 2π sobre 3 é igual ao seno de 60. E assim vai quantas voltas eu der. Mas eu só preciso de mais uma volta. Porque o meu gráfico diz que eu estou pouco mais de 2π. Então vamos completar mais uma volta. Aí eu tenho 2π sobre 3 mais 2π, que vai ser igual, tirando o mínimo, 3 por 3 dá 1, dá 2π, mais, aqui é 1, 3 por 1 dá 3 vezes 2 é 6, dá 8π, 8π sobre 3. Vamos analisar agora e descobrir quais são as coordenadas desses pontos que eu estou falando. Então, quais foram os pontos que eu encontrei? Eu encontrei π sobre 3, que é 60 graus, vamos colocar em graus. Depois encontrei na segunda volta 7π sobre 3, 7π sobre 3 vai me dar 420 graus. Em graus é mais fácil da gente se orientar. Depois tem 2π sobre 3, outro número que eu encontrei. 2π sobre 3 dá 120 graus. E por último, o último valor foi 8π sobre 3. E eu tenho 8π sobre 3, que é 480 graus. Muito bem. O que é que eu vou concluir disso tudo? Aqui em cima eu vi que P é menor que π. Menor que π. Então π é 180 graus. Qual é o número menor que 180 graus aí? Esse é 60. Não. O P é um pouco só menor que 180 graus. Observe que essa volta aqui, ó, é 180 graus. O P já está na parte da parábola que desce. Aqui seria 90 graus. Aqui menos de 90. Chegou em cima 90, passou de 90. Quem é maior um pouco de 90? Maior um pouco de 90 é esse aqui. Então o ponto P tem coordenadas 2π sobre 3 e o y dele é 0, que está sobre o eixo. O ponto Q, ele passa de 2π, ó, começa, aqui é 1π, aqui é 2π, o ponto Q já passou de 2π, pouco depois de 2π são 360 graus, então vai ser esse aqui. O primeiro número depois de 360 graus é 420, então o ponto Q vai ser igual a 7π sobre 3 e 0. E ele quer a distância entre esses dois pontos, então ele quer a distância vai ser igual ao Q, que é o ponto final, menos P. A distância vai ser igual ao 7π sobre 3 menos o 2π sobre 3. Finaliza dizendo que a distância vai ser 7 tira 2, 5π sobre 3. 5π sobre 3 é esta letra aqui, letra C. É um exercício um tanto longo e que merece ser feito mais de uma vez, para que o aluno compreenda direitinho a sequência. A partir do gráfico, construir a equação, achei as raízes,
verifiquei as coordenadas dos pontos P e Q e subtraí um ponto do outro. Quando o aluno domina esse raciocínio, fará todas as questões com facilidade. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, poste em seus comentários. Terei prazer em ajudá-los. Até a próxima.